Beleza, cá estamos. Então, Kelly, bom dia. Bom Bom dia. dia. Bom dia, quase boa tarde, né? É, Kelly, então, primeira coisa, é Kelly de quê? Qual é o seu Kelly sobrenome? Cristina Santos. Kelly Cristina Santos. Isso. Cristina Santos. Você é de onde, Kelly? Você é de Minas Gerais mesmo? Eu sou de Minas Gerais, eu nasci em Diamantina, mas Diamantina. atualmente isso. Morei em Diamantina? BH, uhum, Aham. e atualmente eu moro em Contagem. Diamantina. Terra Sim, de. Terra de JK, certo? certo, certíssimo. É verdade que ele é de Diamantina mesmo ou só história é furada? Não, ele é de Diamantina mesmo. A casa dele, inclusive, hoje é um museu, né? Sim, sim. Tá correndo até o risco de fechar, né? Por falta de verba, mas Nossa, que triste. ele nasceu em Diamantina, morou lá e a casa dele é intacta lá, com objetos dele e tudo mais. Uhum. Ele é de lá mesmo. Ah, que legal. Kelly Cristina É, Santos, de Diamantina. Kelly, vamos lá. Eu dei vamos. uma lida sobre o seu perfil, um pouco do seu trabalho. Uhum. Ah, você é jornalista, certo? Certo. Sou jornalista e publicitária, formada pelo Centro Universitário Newton. Formei há 3 anos, 2017 que eu formei, Uhum. né? E hoje eu desenvolvo um trabalho independente, sabe? Assim, ainda Ente- não. Pode falar. Não, desculpa, eu falei que estava ouvindo bem. Ah, hoje eu desenvolvo um trabalho de forma independente, né? Uhum. O mercado está muito ruim, né? Não só para o jornalismo, mas para todas as áreas, né? Todas as profissões estão nessa, sim. Sim. E o trabalho independente foi uma forma que eu encontrei de exercer minha profissão, né? Pegar uma experiência ali também. Então a gente Uhum. precisa meio que meter as caras mesmo e não ficar dependendo só de uma empresa para a gente desenvolver um trabalho e colocar em prática tudo que a gente aprendeu, sabe? Entendi. Jornalista independente. Sim, É, Você falou que é publicitária também, assim. sim. O seu trabalho de jornalismo, como é que você vê, assim, se você puder, eu sei que é muito amplo, né, o termo jornalismo independente, Sim. mas quais são os desafios que você encontra, enxerga e entende sobre ser uma jornalista independente? Os desafios são imensos, né? A maior Uhum. dificuldade hoje em dia é a questão da segurança. Segurança. Hoje, a segurança é a que pesa se eu quiser produzir algum conteúdo em rua, em praça, ou até mesmo em alguma comunidade. O jornalismo independente, assim, como e muitas das vezes eu trabalho sozinha, eu gravo sozinha, então a segurança é algo que pesa muito, sabe? Entendi. E não é só para mim, não, porque hoje em dia as emissoras do interior, principalmente afiliadas, né, Uhum. das maiores emissoras, elas estão contratando muito jornalista para atuar como vídeo repórter. Ou seja, é o Ah, entendi. jornalista que produz a pauta, é o jornalista que escreve o texto, é o jornalista que entra em contato com as fontes e com os personagens, é o jornalista que grava as imagens, é o jornalista que grava a passagem, é o jornalista que constrói toda a reportagem, edita ela e, no fim das contas, entrega ela assim, ó, prontinha para a emissora, sabe? Nossa, você pega de ponta a ponta, então. Ponta a ponta, ou seja, você passa por um processo que antes envolvia inúmeros profissionais. Porque Uhum. nas emissoras normalmente tem o produtor, que é ele que produz a pauta, depois tem o chefe de reportagem, que é ele que faz um filtro da reportagem para distribuir para os repórteres. Você tinha, hoje ainda tem mais para as emissoras assim mais consolidadas, né? Digamos as matrizes. Tem o cinegrafista, tem o auxiliar de cinegrafista e tem o repórter. Ou Uhum. seja, e tem o editor, e tem o pós-editor e o editor-chefe. Ou seja, o trabalho de 8 profissionais hoje é exercido apenas por um, Entendi. sabe?
E o jornalismo independente, como que ele entra? O jornalista, ele faz tudo, ele faz exatamente, exerce todas essas funções, só que eu posso fazer tudo isso no meu tempo. Um vídeo repórter, ele já tem um tempo, que é o que a gente chama de deadline, né? Ele já tem um tempo para poder entregar aquilo ali. Eu posso produzir tudo no meu tempo, eu posso começar a produzir um conteúdo hoje, mas que eu só vou entregar ele no próximo mês, que eu só vou Entendi. oferecer ele para algum outro veículo no próximo mês, sabe? E Uhum. uma das boas, assim, do jornalismo independente é isso. Eu posso produzir um conteúdo e oferecer para um veículo de comunicação. Olha, eu produzi esse conteúdo aqui, te interessa? Ah, então pode partir de você também a iniciativa, Pode. e não Sim. apenas sob demanda de alguma emissora. Não, não só sob demanda. O jornalismo independente, ele está ganhando um espaço muito grande hoje. Não é Uhum, muito falado ainda, porque é algo que começou, se eu não me engano, em 2018, né? Então, hoje uhum. já tem uma galera maior, justamente com essa questão de muitos veículos terem demitido funcionários, né? A perda muito grande, assim. A questão da crise também, então, Sim, acabou nocauteando isso, sabe? A gente é aquela questão assim, quando você forma, você quer trabalhar naquilo, para aquilo que você formou. São claro. tantos anos de faculdade para você ter um sonho frustrado assim. Então, o jornalismo independente, ele vem também com essa pegada, sabe? Poxa, Uhum. eu não estou dentro de um veículo, mas eu posso fazer. Por que eu não posso fazer sozinho? Sabe? E aí, a gente produz o conteúdo e hoje em dia tem muitos veículos que compram material de jornalista que produz de forma independente. Ah, interessante. Sim, então Você assim, é um jornalismo que está muito em alta, sabe? É uhum, um tipo de jornalismo que está muito em alta e que está ganhando cada vez mais espaço, né? entendi. Eu vi lá no seu perfil que você tem uma abrangência interessante, assim, de conteúdos que você gera lá. Sim. Mas você tem alguma preferência, assim? Você tem algum nicho que você gosta? Mais esporte, ou mais político, ou mais social? Tem alguma linha que te agrada mais? Tem, não, tem muita. A linha, eu gosto muito do social, sabe? Social. Não, é uma coisa assim que mexe muito comigo, sabe? Porque o Uhum. que que acontece? Exemplo, hoje eu trabalho na Secretaria de Saúde, né? Eu Olha, faço jornalismo em paralelo, ou seja, entendi. eu estou na Secretaria de Saúde, mas não é onde que eu gostaria de estar, então por isso eu faço o meu trabalho de forma independente para eu até mesmo para criar conteúdo caso venha surgir uma oportunidade. E onde eu trabalho hoje, eu trabalho com 4 deficientes visuais. E eu antes eu não tinha noção nenhuma assim como que era conviver com essas pessoas, né? A gente vai Uhum. muito pela temática assim, ó, você respeita e você aceita porque tá longe. Agora, quando tá ali do seu lado, se você não tem uma pessoa que tem uma deficiência, ou seja lá o que for, em casa, que requer mais cuidado, em casa, você não sabe conviver com aquelas pessoas, você não sabe quais são as necessidades daquela pessoa. Eu não sabia atravessar um deficiente visual na rua, já fiz isso inúmeras vezes. Mas convivendo com eles e conversando com eles todos os dias, eu percebia que eu fazia tudo errado. Porque Olha, tem a forma correta de você atravessar um deficiente visual, tem a forma correta de você colocar ele dentro de um ônibus, tem a forma correta de você ajudar eles no dia a dia para que a locomoção deles seja mais rápida, sabe? Seja mais eficaz. Então, tudo isso era coisas que eu desconhecia, né? E hoje eu até estou produzindo um trabalho também, justamente para poder mostrar esse lado deles. A empresa mostra uma coisa, mobilidade urbana. É difícil para o deficiente subir num ônibus, entrar no metrô. Mas, peraí, como que funciona, como que é a locomoção, o acesso deles direto a uma estação de metrô, a um ônibus? E como que eu descobri fazendo isso? Pegando o metrô com um deles. Eu fui com eles até o metrô, eu entrei no metrô com eles, sabe? Como que funciona com eles dentro do ônibus, do coletivo. Eu fui com eles até o ponto de ônibus, eu fui colocar eles dentro do coletivo e fui gravando tudo isso, sabe? olha, Então, esse lado social que a gente precisa entender
não é só você mostrar a dificuldade que eles têm, não. É você participar daquela dificuldade, sabe? Uhum. E a gente não faz isso. Nós, sociedades, nós fechamos os olhos para isso. Outra coisa também é a questão dos movimentos sociais. Meu TCC na faculdade foi sobre as ocupações urbanas de Belo Horizonte, né? Uhum. Então, eu só conheci isso de perto quando eu fui dentro da ocupação. Quando eu participei de um movimento das ocupações, sabe? E isso é um trabalho que as pessoas criticam muito. Criticam a pessoa que invadiu um lote e construiu a casa lá para ela. Mas a pessoa não tem aquela preocupação de virar e falar assim, mas por que aquela pessoa invadiu aquele lote? Por que ela está construindo num lugar que não tem água, não tem luz, não tem esgoto, ela não tem acesso a ônibus, ela não tem acesso a nada? Normalmente a gente olha só com o lado crítico. Fulano invadiu o lote de ciclano. Mas ninguém procura saber a história daquele fulano que está lá, naquele barraco de lona. Ninguém procura saber se aquela pessoa está comendo, como que ela consegue o alimento, como que ela consegue tomar banho, como que ela consegue comer. E o trabalho social, ele é muito importante nessa vertente, sabe? Não adianta você ficar olhando só o lado de fora, que é o lado que todo mundo critica, mas você não olhar o por dentro, você não ir lá e não conversar com aquela pessoa e procurar entender dela exatamente o porquê que ela está naquela situação. Ninguém coloca numa situação ruim porque quer, hoje eu vou de mendigo para a rua, que eu quero saber como que é a vida de mendigo. Ninguém faz isso. E se faz isso, tem muitas pessoas que fazem por conveniência, porque sabe que a pessoa vai ganhar dinheiro e tal. Mas você passar o dia acompanhando aquilo ali, aquele momento daquela pessoa, você vê uma pessoa fazendo um fogãozinho ali, a lenha, com tijolo, e colocar só um macarrão lá, que é o que vai ter para ela comer, é totalmente diferente do que você criticar, porque ela invadiu, construiu um barraquinho ali para ela colocar os filhos dela lá dentro. Sabe? Entendi. Então, eu gosto muito dessa área social justamente por isso, para poder tentar mostrar para as pessoas que, além daquela situação ali, que é a situação da crítica, existe uma história que precisa ser mostrada e que precisa ser contada, para que as pessoas despertem um olhar além do olhar crítico, sabe? Entendi. E você acredita, deu para reparar que você tem uma preocupação de empatia, né, e envolvimento. Sim. Você acredita que o jornalismo é uma ferramenta que amplifica isso, ou você acha que o jornalismo ainda precisa amadurecer essa amplificação? Eu emendo a pergunta com uma provocação. Acho que você deve conhecer essa expressão que eu não sei se foi um jornalista que disse, mas algo assim, jornalismo, o jornal existe para contar a verdade. Qualquer coisa diferente disso é publicidade. Publicidade. Como é que você vê isso? Como é que é o seu olhar sobre isso? Ô Júlio, eu falo que uma coisa muito interessante por eu ter essas duas formações é porque elas me deram uma base realmente muito boa para isso, sabe? De saber diferenciar. O jornalismo precisa melhorar muito ainda nessa questão, sabe? Porque quando hoje, assim, o que a gente mais vê as pessoas comentando. Mas a mídia exagerou nisso. Mas teve uma influência muito grande. Mas tá. Mas é aquilo que eu te falei. Cada emissora tem uma forma de trabalhar. E ela mostra aquilo que ela quer mostrar. O que eu converso muito com as pessoas hoje em dia é: se você viu uma notícia, não acredita nela. Começa a passear lá na internet, que é acesso de todos. Começa a pesquisar um veículo que você confia, que você acredita, e ver o que aquele veículo está falando sobre aquele mesmo assunto. Porque a gente não pode simplesmente acreditar numa notícia que a gente vê numa emissora, que às vezes tem muita credibilidade, ou em um jornal impresso, às vezes também, que tem muita credibilidade, mas, peraí, aquele veículo ali, ele puxa a sardinha para um lado. Então, ele vai mostrar aquela notícia de acordo com a sardinha que ele puxa. Ele não vai mostrar o outro lado. Então, é muito importante que as pessoas hoje, por mais que elas vejam uma notícia que seja muito boa e outra que seja muito ruim,
As pessoas precisam aprender que, para elas não serem influenciadas e para elas não tomarem, sabe, aquilo para o coração delas, elas precisam começar a passear e aprender a buscar informações por ângulos diferentes, tá? Porque o jornalismo hoje, ele é assim, cada veículo vai mostrar aquilo que convém a ele. Mas nós, como sociedade, nós temos o dever de procurar saber pelos outros lados também. Entendi. E isso precisa melhorar muito. O jornalismo precisa melhorar muito nesse sentido, sabe? De mostrar a realidade como um todo. Tá, o jornalismo mostra a realidade? Sim, mostra a realidade. Aconteceu um acidente ali, eles vão lá e mostram o acidente. Mas espera aí, vai mostrar tudo? Vai mostrar exatamente tudo? Às vezes, se tiver alguém da emissora envolvido lá no acidente, eles vão mostrar tudo? Não, não vão, não. Porque eles vão tentar defender o funcionário deles que estão lá. Então, é a realidade, mas assim, é a realidade entre aspas, sabe? Entendi. Então, e esse é um dever que a sociedade precisa encontrar. Tá? O jornalismo, ele é a realidade, nem tudo, né? Não é. Entra publicidade também. Entra, porque se uma emissora ou algum portal tem um patrocinador e o patrocinador está envolvido numa notícia muito ruim ou muito alarmante, você acha que a emissora vai querer perder um patrocinador dele porque ela vai falar totalmente a verdade do que aconteceu, sabendo que aquele patrocinador está envolvido nisso? Não. Então há um certo conflito, né? Sim, existe um conflito muito grande. E o jornalismo e a publicidade, eles caminham juntos. Não pode dizer que não caminham. Caminham. Um precisa do outro. E não tem outro jeito. Um precisa do outro, sabe? Assim, tudo bem, algumas tem aquela separação da vertente de cada um, mas os dois separados não fluem muito bem. Então, um precisa do outro, sabe? E precisa melhorar, tanto o quesito da publicidade quanto essa questão do jornalismo também. Ambos precisam de melhoras e oferecer para a sociedade algo que realmente seja verdadeiro. A publicidade, ela tem muita mentira, a publicidade, porque ela está ali para poder te convencer a comprar um produto. Mas a emissora, não vou falar propriamente o jornalismo em si, né? Eu falo a mídia, por quê? Porque se a publicidade está te oferecendo algo, ela precisa de um canal para ser mostrado. E aí é onde que entram os portais, sabe? Onde que a mídia entra. Então, falar que um está separado do outro, que um é verdadeiro e que o outro é mentira, não tem muito isso, não. Entendi. Na minha opinião, né? Claro, a ideia do canal é justamente colher olhares diferentes mesmo, que inclusive você falou uma coisa interessante, eu vou rabiscando aqui as ideias, dessa necessidade de nós, como pessoas, como atores de uma sociedade, buscar ângulos diferentes da notícia ou do fato e tal. Mas, na sua opinião, por que você acha que é tão difícil, nós como brasileiros, eu não vou nem ampliar o mundo não, porque eu também não quero criar aqui uma atmosfera de isso é só no Brasil, eu sei que o problema é mundial, mas para canalizar um pouco a pergunta, por que você acha que é tão difícil nós brasileiros saber interpretar as coisas, sabe assim? Por que você acha que de onde que vem isso? Então eu leio uma notícia, eu li aqui que o remédio XPTO é mais eficaz do que a vacina. Pronto, acreditei nisso e sigo minha vida. Por que você acha que a gente tem essa dificuldade toda de acreditar nas instituições de jornalismo? Seja ela né, independente, seja ela de uma grande emissora, mas o jornalismo em si. Por que você acha que a gente está nesse conflito tão grande agora? Ô, Júlio, você falou uma coisa assim que é algo que eu sempre bato na tecla. É a questão da educação, sabe? Tem muita gente que fala que isso é um problema cultural, estrutural, não sei o quê. Eu bato na tecla da educação, tá? Por que eu bato muito nessa tecla das pessoas hoje acreditarem muito no que elas ouvem de alguém que é próximo, que elas confiam e se deixam levar por aquilo ali? Quando você estuda
você começa a ter a sua opinião própria diante das coisas, sabe? Quando você estuda, você dificilmente você vai ser manipulado quando você estuda. E nós, brasileiros, nós temos essa dificuldade justamente pela falta de estudo. Olha, antes, né, até um tempinho atrás aí, não se tinha internet. Tinha livros, tinha aquelas enciclopédias gigantescas, que nem todo mundo tinha acesso, porque era algo caríssimo, né? E outra coisa, jornal. Antigamente, um jornal que você... Vamos colocar um dos jornais que levam o nome do nosso estado, né? Sim. Digamos assim. Era um jornal super completo que saía no domingo. Era grandão, mas nem mesmo. todo mundo... Um caderno dessa grossura. Eu lembro. E tinha um resumo geral, tinha emprego, tinha venda de carro, não sei mais o que e tal. Mas o que? Nem todo mundo tinha acesso a esse jornal. Claro, sabe? claro. E hoje as pessoas têm a internet está aí para todo mundo. Uhum. Você, aqui, ó, com o celular na mão, você tem acesso a tudo que acontece no mundo inteiro a todo instante. Uhum. Mas onde que as pessoas precisam apostar nisso? Na educação. É questão de pega um bom livro para ler, pega um portal de confiança, vai lá, lê, sabe? Tem muitos livros hoje em dia. Livro hoje é algo que está muito barato. Tanto que está sendo uma discussão no nosso país, porque estão querendo aumentar os impostos de livros. Por que eles fazem isso? Justamente por quê? Porque se a pessoa pegar para ler, ela vai compreender que tem muitas coisas que acontecem no mundo que ela precisa entender e que tem influência na nossa sociedade, na nossa criação também. E a nossa dificuldade de entender essas coisas é justamente isso, sabe? Hoje, eu falo assim, um assunto que está muito em alta, que é a questão da política, que é a questão do lado direita e esquerda. Quando alguém vem para conversar comigo, eu já falei que hoje, já tem um tempinho, hoje eu falo para todo mundo. A primeira coisa que eu pergunto para a pessoa, você sabe qual que é a diferença da direita e da esquerda? Você sabe o que a direita defende e o que a esquerda defende? E, ô Júlio, é incrível. As pessoas não sabem responder essa pergunta. E aí a pessoa quer tomar base de um assunto, quer defender uma coisa que ela nem tem conhecimento. Essa semana que passou, eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim: ai, você não tem medo da volta do comunismo? E eu perguntei para ela: você não tem medo da volta da ditadura? Então, ou seja, ela não sabia o que era o comunismo e ela não sabia o que era uma ditadura. E como que a gente passa a conhecer essas coisas, Júlio? Com a educação. É pegar um livro de história para ler, é pegar um livro do que aconteceu nos tempos passados, no que acontece hoje. Tem muito livro bom, gente, que a pessoa pode ler e dali ela forma a sua própria opinião. Eu bato na tecla da educação justamente por isso. Quando você tem conhecimento, você cria a sua opinião, você consegue ouvir e debater os dois lados, seja de qualquer assunto, política, futebol, economia, qualquer coisa. Bato na tecla da educação por isso, porque ela está ao acesso de todo mundo tem acesso a uma internet, todo mundo tem acesso a livro, a revista, e as pessoas têm preguiça, às vezes. Tem pessoas que não têm condições, que são coisas diferentes, mas tem pessoas que têm preguiça. Então, a educação é o melhor caminho para a gente conseguir entender e debater tudo o que acontece nesse momento. Eu acredito muito nisso. Entendi. Kelly, por que a gente não é governada por uma mulher no país? Eu falo muito que o patriarcado ele tem que reinar, né? Se ele não reinar, não tá bom para ele, não. E eu digo assim, a mulher ela tem uma força muito grande. A mulher ela tem um poder de liderança que é muito forte, sabe? Tanto que eu falo assim, ó, será o homem normalmente, né? Não falo em geral, porque não são todos assim, não são todos que pensam assim. Mas principalmente na questão política, os homens veem muito como só o homem tem condições de tomar uma decisão muito importante para um país, que vai envolver a sociedade e tal. Mas espera aí, uma mulher, ela tem condições de dar conta de uma casa
com o marido, com o filho, lavando roupa, cozinhando, pagando as contas, colocando tudo em ordem. Tá, Kelly, mas é só uma casa. Então vamos pegar um homem, colocar ele, deixar ele uma semana assumindo todas as tarefas de uma casa sem a presença de uma mulher. Vai dar conta? Não é que não vai, mas ele vai precisar aprender e ele vai ter que ter oportunidade para fazer isso. O que falta hoje em dia também é muito essa questão da oportunidade e também das pessoas procurarem mais um olhar para as mulheres que estão aí na política, para a mulher que está lá no seu bairro. Ó, tem aquela ali, ó, ela faz umas ações sociais aqui no bairro que precisa mostrar. É esse lado que eu gosto. Eu gosto de ir lá, de estar lá, de ir lá. E aí? Desculpe te interromper, é para ir provocando mesmo, mas você não acha que a política atrapalha? Porque eu, por exemplo, eu sou filho de ex-líder comunitária. Minha mãe foi líder comunitária há muitos anos, então. De uma forma muito independente, assim. Eu consigo lembrar de bons momentos, assim. Até o início da minha adolescência, ela foi muito atuante. Só que quando a coisa começou a ficar política, ela foi a primeira a sair. Porque enquanto era independente, enquanto era coletivo, enquanto era anarquista, no sentido filosófico, né, da gestão, as coisas funcionavam muito bem, sabe? Eu lembro disso. Quando começou a colocar engrenagens políticas, então certas pessoas começaram a se candidatar a vereador, outra, a coisa meio que desandou. E essa associação não existe mais. Então, como é que você... Por que eu fiz essa provocação? Assim? Até onde o social é social e até onde o social é política, sabe? Como é que você vê isso? Olha, eu vou muito por esse lado, assim. O social, ele tá ali, ele tá envolvendo realmente as pessoas que precisam, sabe? O social, ele volta o olhar para aquelas pessoas que realmente estão ali. A política, atualmente, ela não está preocupada com quem está precisando, né? A política hoje se tornou algo assim, é fácil ganhar dinheiro. E as pessoas vão muito por esse lado do ganhar dinheiro, do ganhar status, e tá pouco se lixando para a sociedade, sabe? E aí, quando eu falo, assim, às vezes, que a mulher, por ela ter essa convivência, assim, tá ali em casa, tá cuidando das coisas, ela tem um olhar mais voltado para a sociedade do que propriamente o homem. Na nossa cultura, o homem foi muito criado para ele tem que ser o homem da casa, tem que ser o provedor, digamos assim, né? O homem é o provedor. E aí, então, eles ficam muito naquela questão do ganhar dinheiro, sabe? E a mulher não, a mulher já tem muito aquele olhar mais acolhedor e tal. É lamentável quando você fala de política e não tem uma mulher ali no meio, que você me pergunta assim, que igual você me perguntou, Kelly, por que não tem uma mulher? Tá? É por isso, porque as pessoas se acostumaram muito com a presença masculina ali, de ser o provedor, de como se diz, o dinheiro basta. Eu tenho que saber pegar o dinheiro e distribuir. X para você e X para você. A mulher não. A mulher tá ali, não, mas espera aí. Tem essa comunidade aqui que está precisando disso. Então a gente pode pegar esse dinheiro que você está destinando para aquela que não precisa muito e coloca nessa daqui, sabe? Então, falta espaço para a mulher colocar esse olhar. E falta também a questão dos homens e da sociedade num todo entender que esses dois precisam caminhar junto, porque nosso país está do jeito que está. Por quê? Porque isso está separado e não pode estar separado, sabe? Então, não precisa ser só uma mulher para estar lá. Pode ser uma mulher, pode ser juntamente com um homem. Mas os dois precisam se juntar as ideias. Olha, vamos conversar aqui, porque tem isso daqui. A mulher tem um olhar totalmente diferente do homem e vice-versa. Então, tá precisando essa junção de olhar, sabe? Entendi. Então, quando a gente tiver essa junção, eu acho que aí as coisas vão começar a caminhar bem. Porque aí não vai ser só aquela questão da política, do querer o dinheiro para investir, mas também vai ser, e não vai ser só aquela assim, só aquele olhar, precisamos melhorar isso daqui. A gente tem muitas mulheres que trabalham e que não são vistas.
estão dentro da política, desenvolvem um trabalho muito importante para o país, só que elas não têm visibilidade, sabe? O trabalho delas está oculto, entendeu? E a gente precisa desse espaço. A mulher precisa do espaço para poder mostrar aquilo que ela pode fazer e que, de uma certa forma, vai contribuir para todo mundo. Não é só para a minoria, não é só para o público feminino, mas que é para o geral, entendeu? Entendi. Porque eu estou lembrando aqui, um colega uma vez, essa nossa mania, né, de achar que todo país é melhor que o nosso, né? Sim. E aí, numa conversa dessa, ele tá assim, eu queria viver na Nova Zelândia, porque lá tudo funciona, tal. Eu falei, interessante, porque lá a presidenta é uma mulher e do Partido Trabalhista, né? Aí ele deu uma congelada, assim, ficou pensando. Interessante essas conexões, né? Porque, claro, ela, como você falou, ela não faz nada sozinha. Mas é interessante, né? Assim, Sim. é uma mulher reeleita do Partido Trabalhista que coordena um país altamente capitalista, inclusive. Né? Nova Zelândia é um polo tecnológico e tal. Tudo bem, é pequeno e tudo. Mas é porque me fez essa lembrança que eu te devolvo uma pergunta provocativa, assim. Você não acha, nesse ponto de vista de informação, educação, política, social, você não acha que era melhor a gente cortar esse país, não? Se você fosse eleita presidente do Brasil, como que você representa um país em que o Sul é extremamente rico e o Norte é extremamente pobre? Então, você não acha que seria a hora da gente criar um continente brasileiro, não? Seria uma alternativa, né? O que você acha? Ô, Júlio, essa é uma pergunta bem difícil de ser respondida, sabe? Porque eu sempre, no meu trabalho envolve muito isso, né? A questão da geografia, de você avaliar as coisas que acontecem em um determinado estado e como que essa mesma coisa está acontecendo em outros estados, sabe? Em outras regiões. E é muito difícil a gente conseguir associar, é muito difícil a gente conseguir encontrar uma alternativa, sabe? Para que a gente consiga, eu não vou falar igualar, não, porque não é um caminho muito longo a ser percorrido, sabe? Mas eu digo assim, é muito difícil a gente conseguir encontrar um caminho que deixa quase todo mundo assim, sabe? Igual. E eu falo assim, essa questão da política mesmo, esse olhar mesmo, gente, é uma influência muito negativa para as coisas que acontecem, para a desigualdade social, sabe? E eu, sinceramente, eu acho que isso é uma tarefa tão complicada, porque você fala assim, ó, se você fosse presidente, o que você faria? Gente, um presidente chegar a tomar uma decisão que, de uma certa forma, consiga beneficiar todos, sem beneficiar demais uma região e prejudicar demais uma outra, seria necessário, assim, eu falo, ninguém trabalha sozinho, ninguém faz nada sozinho nessa vida. Mas pensa você pegar todos os governadores desses estados e conseguir juntar e conseguir fazer com que todo mundo consiga destinar um olhar mesmo para que as coisas melhorem, sabe? É muito difícil. Acho que nem havendo uma reforma política, que é o que a gente precisa hoje, é um caminho muito longo a ser percorrido, sabe? E é triste você ver que o Brasil é um país muito rico, que nós não precisaríamos passar por tudo que a gente passa hoje. A gente não precisaria importar nada, porque nós somos um país que temos condições de ter tudo que é produzido aqui e o melhor que a gente produz vai para fora, não fica aqui com a gente, sabe? Então, assim, é bem complicado ter uma resposta exata para sua pergunta, sabe? É extremamente difícil. Mas é uma reflexão, é um ponto de reflexão, sabe? Porque eu fico pensando assim, como você falou, né? Como que eu tomo uma decisão em um país que todo ano bate recorde de produção de alimentos e todo ano bate recorde de fome? De fome. Então é uma
É esquizofrênico, né? É, É muito louco isso, né? Você morar num lugar que sofre de fome e também tem benefícios de riquezas agropecuárias, assim, é muito louco. Nosso tempo está acabando, Kelly, já mas já, aqui é para colocar pressão mesmo. adorei. Eu tô rabiscando aqui umas coisas aqui, estou anotando vários pontos que você trouxe, e Sim. do social, né? É bem claro, assim, a sua envergadura e o seu interesse pelo social, assim. E dá para ver a sua energia com isso, assim. Você não desanima em momento nenhum, então você vai fazer uma matéria numa ocupação, uma matéria XPTO, de alguma pauta social, mas parece que você tem algum brilho nos olhos sobre isso, assim. Você não fica desmotivada? Como é que é o seu olhar sobre isso, assim? Não, às vezes tem uma oscilação, né? Eu não sou, eu realmente meus olhos brilham até mesmo por conta da minha própria história, né? Em questão de tentar despertar o olhar das pessoas para aquilo que está oculto mesmo, né? Fazer um resumo rapidinho aqui, só para você entender o porquê que eu vou muito para esse lado. Eu Eu nasci em imagino, desculpe te interromper, mas eu imagino, você nasceu milionária, de uma família muito rica. Oh, quem dera! Olha só, eu nasci em Diamantina, mas quando eu estava com 1 ano de idade, um ano praticamente de idade, a Uhum, minha mãe descobriu que meu pai tinha uma outra família, então a minha mãe, lá em Diamantina, o meu pai, ele era garimpeiro. Então, uhum, realmente, assim, diante de outras famílias, a nossa condição era boa, né? Enquanto outras pessoas moravam em casa de barro, a casa uhum. onde a gente morava é cimento, né? Assim, É. então, de uma certa Em forma, comparação, né, vocês a gente tinham. tinha uma estrutura boa. Mas a Uhum, minha mãe pegou eu e minha irmã, né? Minha irmã, nossa diferença de idade é de 2 anos só, uhum, ambas pequenas, e minha mãe veio embora com a gente. Então, assim, a nossa vida começou a ficar difícil a partir dessa decisão dela, né? entendi. Então, eu morei 6 anos no orfanato, que foi esse período de adaptação da minha mãe aqui, que ela precisava, porque veio com a cara e a coragem, 2 crianças no colo e uma mala, né? E Caramba. a gente morou 6 anos no orfanato, eu e minha irmã, enquanto minha mãe conseguia trabalho, ela trabalhava em 2 empregos, para Uhum, poder conseguir alugar uma casa e dar uma estrutura boa para a gente. Então, assim, quando a gente saiu do orfanato, eu encontrei uma realidade aqui que eu não conhecia. Porque uhum. dentro do orfanato, eu só saía do orfanato para ir à escola. E o orfanato pertencia a uma igreja, mas de dentro do orfanato já tinha uma passagem que a gente saía dentro da igreja. Eu não tinha contato com o mundo externo, eu não sabia o que acontecia aqui fora. Como em Diamantina tem, não tem uma passagem assim, acho que ele é das freiras, não é? Isso, tem, passadiço. Passar disso. Em Belo Isso. Horizonte também tem algo daquele tipo? A minha mãe estudou nesse colégio lá de Diamantina, no Passadiço. Passar disso. Então, um lado era para os pobres e o outro lado era para o rico. O que separavam eles era esse passadiço, sabe? Olha As isso. meninas eram esse passadiço. Então, quando eu falo que meu brilho vem muito por esse lado social, é justamente por isso. Porque quando eu saí do orfanato, eu e minha irmã, a gente deu de cara com uma realidade que a gente não conhecia. A gente não sabia como que era um supermercado, porque a gente nunca havia ido no supermercado, e isso eu saí do orfanato, eu estava com 9 anos. Uhum, Não tinha contato assim, a única coisa que eu tinha de mídia lá era um rádio, que foi minha paixão, que era algo que eu escutava e eu ficava encantada, mas não conhecia a televisão, não sabia como que era nada. E foi um choque muito grande pra gente, porque a gente começou a ver que o mundo aqui fora não era aquele mundo maravilhoso que a gente vivia lá dentro, porque lá nós estávamos praticamente protegidas, e aqui fora não. uhum, Então, o meu olhar vai muito por essa questão social, justamente por isso. Porque existem muitas coisas ocultas que a sociedade precisa saber e que as pessoas que vivem também precisam entender que alguém, se eu não for lá dar a voz para elas, a história delas vai ficar oculta. E por que eu vou deixar aquela história oculta se eu posso fazer alguma coisa? Então, uhum, meu brilho para o lado social ele vai muito por isso. Porque eu passei por uma dificuldade na minha vida, a minha história não foi compartilhada, não foi contada, as pessoas só conhecem quando eu abro a boca para falar, e que uhum. hoje eu tenho espaço para falar, conforme esse convite que você me fez hoje, e outros que eu já recebi.
Então as pessoas às vezes até assustam, falam, nossa, mas você passou por tudo isso? Sim, passei. Hoje eu dou voz à minha história e quero dar voz à história de outras pessoas também, sabe? Então meu brilho pelo lado social vem muito por isso. Onde que vem o desânimo? O desânimo, ele vem quando às vezes eu tenho uma certa dificuldade. Por exemplo, o acesso. Às vezes eu quero contar a história da Dona Maria, mas a Dona Maria mora lá na ponta do morro. E para eu ir lá no morro contar a história da Dona Maria, eu vou precisar da autorização do traficante que está lá, da pessoa que lidera lá e tal. É uma coisa que eu tento? Tento. Eu não tenho medo. Se eu quero contar, eu vou fazer tudo que eu puder para contar. É a questão da segurança que nós falamos lá no início, Sim, sabe? exato. Às vezes eu preciso estar em um lugar que eu vou estar sozinha, mas eu não tenho a segurança, por quê? Porque eu corro o risco de ser assaltada e levarem meus equipamentos. Eu corro, sabe? Então, assim, isso desanima. Isso desanima muito. Mas não é uma coisa que me faz desistir. Hoje, a questão da pandemia, o trabalho que eu te falei que eu estou fazendo com os deficientes visuais. Sim. Eu já gravei muita coisa com eles. Mas, assim, eu não posso ficar só neles. Eu preciso ouvir a instituição, porque a Associação dos Deficientes Visuais já está fechando. Porque a prefeitura que liberava verba para eles não libera mais verba para eles hoje. Eles não têm a verba da prefeitura. Eles sobrevivem de doações de pessoas que contribuem com dinheiro, que contribuem com uma roupa, um sapato, alguma coisa para eles fazerem um bazar e arrecadar um dinheiro. Então, o quê? A pandemia me impede hoje, porque são pessoas, na maioria das vezes, que estão num grupo de risco e eu não posso ir até lá. Eu preciso ouvir a prefeitura também, sabe? E esses acessos, às vezes, para quem é independente, como eu, é muito difícil, sabe? Porque, ó, eu sou jornalista independente, eu produzo conteúdo para o YouTube, ligando para a prefeitura, por exemplo. Eu produzo conteúdo para o YouTube e eu preciso ouvir alguém responsável pela associação dos cegos, eu preciso saber por que a prefeitura cortou a verba deles, sabe? Então, assim, se eu vou fazer um trabalho, eu preciso fazer um trabalho completo, porque o trabalho superficial, a mídia atual já faz. Então, eu preciso fazer o outro trabalho que as pessoas não veem, sabe? Então, às vezes, eu tenho esse desânimo justamente por essa dificuldade de chegar exatamente onde eu preciso chegar para complementar aquilo que eu estou fazendo. Entendi. Esse é os momentos que me levam assim, ó, que fica oscilando, sabe? Alto e baixo. Entendi. São obstáculos inerentes, né? Sim. Mas a sua própria história de vida é uma comprovação de superação, né? Sim. E aí fica para um outro momento, porque só esse comentário meu já abre um outro espectro de debate, porque eu converso muito sobre isso, né? Superação versus sorte, versus garra, versus momentos, porque a gente tem uma mania de romantizar as coisas, né? A gente vê o filme do Will Smith lá, Em Busca da Felicidade. Sim. Beleza, o cara lutou e conseguiu ser um bilionário do setor de imóveis, né? Ok, mas essa é uma pontinha do iceberg, né? Aquela história de uma pessoa que tal. E a história da Kelly, né? E a história de tantas pessoas invisíveis. Às vezes a história do seu vizinho. Exato. Né? A história de um parente seu que você acha que está tudo bem com ele, mas você não sabe o que passa de dentro da porta dele, né? Então, a gente precisa despertar esse olhar. Porque o Emicida fala muito isso, né? As pessoas ficam invisíveis, né? Então, Em Busca da Felicidade, ok, é uma história real e aquela pessoa tem todos os méritos, né? Mas será que se ele não tivesse ficado bilionário, viraria uma história? Pois é. Então precisa ter esse, né? Então, enfim. E as outras pessoas, né? O Emicida fala muito isso. E o pipoqueiro, e o engraxate, e o motorista de ônibus, e o policial, né? E o policial militar que está lá. Né? Mas, enfim, não deixa eu me empolgar, não, porque senão eu não vou poder te convidar de novo. Não, pode convidar. Sim, a gente vai recortando, fica muito legal. Estou à disposição, eu adorei isso aqui. Eu preciso perguntar a pergunta, né? Falar isso com a jornalista é tenso, mas eu preciso perguntar, eu preciso fazer a pergunta elementar do canal, que é qual que é o seu elemento raiz, Kelly? Qual é o seu elemento raiz?
Pois é. Pergunta, né? Vamos lá. Eu acho que é não deixar realmente, assim, as minhas raízes se perderem, sabe? Independente de onde eu vim, por onde eu passei e como eu estou agora, eu não posso esquecer, sabe, do meu passado, eu não posso esquecer dos meus antepassados, sabe, das coisas que eu aprendi, da cidade de onde eu vim, sabe, assim, eu não posso esquecer. O que eu levo muito para a minha vida é justamente isso, sabe? Porque por eu ser uma pessoa negra, por eu ser uma pessoa pobre, eu não gosto muito de ficar frisando isso. Eu falo isso assim, não me fazendo de vítima, sabe? Mas eu não olho para as coisas que eu faço hoje, que acontecem na vida hoje. Ah, nossa, mas ela é negra, ela é pobre e tal. Gente, eu não posso me esquecer disso. Eu não posso esquecer de onde eu vim, de onde eu passei, e não posso esquecer de onde eu estou. Mas eu também não posso ficar me fazendo de vítima, sabe? Ah, mas eu sou preta, eu não vou conseguir isso. Não, eu sou um indivíduo como todos qualquer. Eu acho que o principal, uma coisa que eu não deixo me perder é eu não vou deixar que o racismo, que o preconceito e que a minha condição social interfiram nas coisas que eu desejo alcançar, nas coisas que eu faço hoje e nas coisas que as pessoas veem em mim, sabe? E eu consigo isso hoje. Hoje eu tenho minhas redes sociais, eu tenho poucos seguidores e é uma coisa que eu não me preocupo. As pessoas falam, você tem que conseguir mais seguidores. Não, eu tenho 900 seguidores no meu Instagram, mas são 900 seguidores fiéis. São pessoas que compartilham das coisas que eu vivo, são pessoas que estão ali ouvindo o que eu estou falando, sabe? E estão compartilhando. Isso, para mim, é o meu elemento principal. É não deixar quem eu fui, né, e quem eu sou hoje se perder. Essas duas pessoas precisam sempre caminhar juntas, sabe? E é isso que faz a diferença na pessoa que eu me tornei hoje e onde eu desejo chegar. Sensacional, Kelly. Isso aqui deu um emaranhado de ideias e visões sobre o mundo que, com a sua permissão e carinho que você aceitou esse convite, eu vou compartilhar no nosso canal, tanto no Por YouTube favor. quanto no Spotify. Sim. E, poxa, foi muito bom mesmo. O tempo passa rapidão, né? Não, muito rápido. Mas a gente vai ter mais oportunidades, porque é um projeto experimental e eu tento ir criando ramificações, sabe? Uhum. Então eu conecto o que a Kelly falou com o que outra pessoa falou e vou tentando Sim, criar esses elos. E daqui a algum tempo eu vou querer ver como é que a Kelly vai estar, se a Kelly ainda acha que precisamos de uma mulher na presidência ou se ela mudou de opinião, sim. quem sabe, né? E aí a gente vai vendo também como é que nós estamos, né? Com todas essas nossas visões e opiniões sobre o mundo. Sim. Mas muito obrigado de novo. Parabéns pelo seu trabalho. É muito massa, é muito legal. Tenho só uma ideia das dificuldades que você enfrenta, apenas uma ideia vaga, então não É, imagino o quanto de obstáculos que você tem que superar para desenvolver o seu trabalho, sim, é verdade. mas é notório que ele está acontecendo e que você tá passando e vamos em frente, né? É isso, é não desistir, né? Esmurecer ao longo do caminho, a gente esmurece, mas não pode perder o foco, né? As dificuldades vêm, o desânimo vem, às vezes, uma coisa que eu até falo muito, que tem muitas pessoas, às vezes, que ficam esperando apoio de outras pessoas para fazer as coisas que ela deseja. Ah, meu pai não me apoia, minha mãe não me apoia, meu tio, eu tenho um primo rico que podia me dar um dinheiro para me construir um estúdio e ele não me dá, sabe? Gente, a gente não pode ficar esperando que ninguém nos apoie. Nós temos que ser nosso principal apoio. Eu só cheguei onde eu estou hoje porque eu fui meu principal apoio, sabe? Eu faço as coisas que eu faço hoje com tudo que eu tenho hoje, mas é porque eu me apoiei e eu fui em busca daquilo. Porque se eu precisasse, se eu dependesse de apoio de alguém, eu estaria onde eu estava antes, né? No próximo bate-papo eu falo muito sobre isso, eu posso até falar sobre isso,
que é trabalhar em casa de família, que é você ser humilhada por pessoas, é as pessoas ficarem te desmerecendo pelo que elas têm, que você não tem. Então, eu usei tudo isso como forma de incentivo, sabe? Eu falo que a melhor coisa, o melhor incentivo que a gente pode ter é da nossa própria história. Peraí, você quer permanecer onde você está ou você quer ir para um nível mais alto? Se você quer ir para um nível mais alto, use o que você já tem como escada para você ir subindo degrauzinho por degrauzinho e chegar onde você quer. É fácil? Não, é mega difícil. Mas se você quer mesmo, é muito mais fácil você surpreender as pessoas quando você chega em algum lugar que ninguém acreditaria que você ia chegar, que era o meu caso, do que você simplesmente ficar esperando apoio ali, e o tempo vai passando e você não chega a lugar nenhum. Hoje eu surpreendo muitas pessoas com o que eu me tornei hoje, diante do que eu era, porque eu fiz tudo sozinha. Não praticamente sozinha, mas eu posso dizer que o que eu sou hoje, 80% fui eu sozinha, sabe? E os outros 20% foram a ajuda de pessoas, mas foram ajudas que Deus foi colocando no meu caminho ao longo desse tempo. É isso. Que legal. Isso aqui já deu uma série de ramificações para a gente conversar, e aí a coisa vai ficando bastante densa. Por exemplo, meritocracia, sua visão sobre isso, Sim. a sua visão sobre sorte versus garra, mas não vou dar muito spoiler, não. Então tá bom. Kelly, muito obrigado, viu? De verdade, ter dado esse seu tempo no sábado. Eu sei que o tempo de todo mundo é muito valioso, ainda mais nessa loucura que a gente está passando, né? Sim. Mas obrigado, ajudou muito o canal. Logo, logo vai estar no ar, vou te avisar. Por favor. E aí, por favor, tenha essa mesma energia nas próximas conversas para o canal também ir se conectando. Beleza? Te agradeço muito, Júlio, por essa oportunidade. Eu acho que é esse trabalho que você está fazendo, que vai muito pelo social, sabe? De pegar pessoas desconhecidas, né? Digamos assim, e que conte suas histórias e que mostrem, né, para a sociedade num todo que todo mundo pode chegar onde que quiser, todo mundo pode ser o que quer. E é esse que é o trabalho, sabe? O trabalho fundamental é esse que você está fazendo. Oportunizando pessoas. Né? Para mim foi muito importante essa oportunidade. Eu estou muito grata e estou muito honrada de participar. Te agradeço muito, muito obrigada. E conte comigo para o que você precisar, viu? Estou à disposição. Que legal, igualmente. Bom fim de semana para você, viu? Obrigada para você também. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.